Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Jacinto e o apóstolo Simão, o Zelote, parte 3. Seu sangue esteja sobre nós. O filho de Vespasiano era Tito. Então, quando Vespasiano foi feito imperador, Tito ficou encarregado de recuperar Jerusalém. Então Tito trouxe Joséfo, para que Joséfo pudesse fazer as pazes com os judeus, mas ninguém prestou atenção nele, porque um dos governadores romanos, que estava na Síria, havia cometido ofensas muito graves contra os judeus. Sestio havia exigido que recebesse uma boa parte das ofertas do templo, ofendendo a fé monoteísta dos judeus. Pilatos contrabandeara estátuas do imperador para serem adoradas. É claro que os judeus, que são monoteístas de morte, não aceitaram, e o próprio Eleazar, que havia sido moderado, se voltou contra Roma, declarou Jerusalém independente de Roma, e coube a ele ir a Tito para cercar a cidade de Jerusalém. Ouvindo-se que estavam tirando as joias do templo e engolindo-as, quem as agarrou abriu-o para retirar as joias que tinha, um judeu que foi preso e crucificado. Quando crucificaram o Senhor, os judeus disseram: "O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos." Tiago, o justo, irmão do Senhor, estava intercedendo por Israel de tal forma que a história da igreja primitiva diz que seus joelhos eram como os de um camelo por tanto orar, intercedendo por Israel, e o julgamento contra eles, que já havia sido profetizado por Daniel e também pelo Senhor Jesus, parou até o dia em que mataram Tiago, o justo. No mesmo dia em que Tiago, o justo, foi morto, as tropas de Vespasiano lideradas por Tito, seu filho, entraram em Jerusalém. Uma média de 500 judeus eram crucificados diariamente. Os romanos cercaram Jerusalém com cruzes. Aqueles que falaram de Jesus: "Crucifica-o." Eles foram crucificados, uma média de 500 por dia. Foi terrível. Foi então que os romanos tomaram a cidade, quando não havia pedra sobre pedra, porque devido ao fogo do fogo, o ouro que havia entre as pedras começou a derreter. Então eles viram que havia ouro e começaram a remover pedra por pedra para guardar o ouro. Os romanos ofereceram sacrifícios à sua águia, ao seu símbolo. Era uma situação completamente terrível. Mas então outro dos zelotes liderados por Eleazar ben Jair, foi novamente para Massada e se trancou na fortaleza de Massada com água e comida, mas eles foram novamente cercados por esta terrível 10ª legião fretensis dos romanos. Eles os cercaram, mas eles não quiseram se render, mas tomaram a decisão de cometer suicídio. Em seguida, eles lançam a sorte sobre 2 deles que tiveram que passar pelos outros. Apenas 2 mulheres e algumas crianças que se esconderam nos armazéns foram as que sobraram para contar a história. Mas isso foi terrível. Eles não queriam perder sua liberdade ou se render aos romanos e cometeram suicídio. Todo o grupo deles cometeu suicídio. Os zelotes lutaram até a morte, eles não se mexiam. Quando Joséfo lhes contou, eles não aceitaram nada, eles não aceitaram, eles insistiram em libertar Israel, Judá, Jerusalém das mãos dos opressores romanos. Mas a mão do Senhor estava lá. Deus disse que Jerusalém seria destruída, que o povo de um príncipe que havia de vir destruiria a cidade e o santuário. Daniel disse isso, Jesus o dissera. Houve também um primeiro momento ali, no ano 66, quando os zelotes conseguiram afastar as tropas de Sestio. Naquela época, os cristãos se lembraram da profecia do Senhor Jesus que lhes disse: "Quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que é chegada a sua destruição. Então os que estão na Judéia fogem para os montes, e que vão os que estão no meio dela." Eles imediatamente aproveitaram aquela pequena vitória dos zelotes que expulsaram Sestio e fugiram para Pela, para o Jordão, que é Moabe e Amon, conforme profetizado. Para Petra, a cidade de Petra chamada Pela,
lá a maioria dos cristãos fugiu e escapou daquela terrível destruição de Jerusalém, da qual Joséfo foi uma testemunha direta e conta coisas terríveis. Joséfo nos fala desse Judas, o Galileu, fala dos zelotes, de todas estas coisas. É para entender um pouco mais o que o zelote quer dizer. Ciumento. Um homem de esquerda. Um guerrilheiro, que quer defender o país, como há aqui, defender o petróleo, defender a soberania, e se levantar contra qualquer um, e também matar as mesmas pessoas no país que são aliadas dos imperialistas. Equilíbrio social na igreja. Lembrem-se, irmãos, que o Senhor compara a igreja a um castiçal. A menora, um castiçal, tem 7 braços, a cana central, 3 de um lado e 3 do outro lado. Os 7 braços, aquele candelabro representa o povo do Senhor. No Antigo Testamento, Israel é simbolizado por uma menora, por um castiçal, como aparece em Zacarias 4, e também no Novo Testamento a igreja. Cada igreja em cada localidade é representada por um candelabro, e o castiçal é equilibrado porque tem braços à direita e à esquerda. Se eu tivesse apenas os braços à direita, não haveria equilíbrio. Se eu tivesse apenas os braços à esquerda, também não haveria equilíbrio. O Senhor pôde reunir entre seus apóstolos a ultradireita e a ultra-esquerda, como Mateus, o publicano, que era o pior inimigo de Simão Zelote. Antes de serem apóstolos, o publicano Mateus representava traidores, os fanáticos os chamavam de traidores, porque trabalhavam em conluio com o império, eles pagavam impostos antecipados ao império e então coletavam juros do povo, isto é, eles foram um instrumento da opressão do imperialismo romano na Judéia, então os publicanos foram odiados. E o Senhor chamou um publicano e o Senhor chamou um zelote, isto é, aos 2 braços do castiçal. O castiçal tem centro-direito, centro-esquerdo. Direito e esquerdo, ultra-esquerdo e ultra-direito, todos eles já estão representados na igreja. O Senhor salva todos os tipos de pessoas, o Senhor salva os banqueiros, o Senhor também salva os guerrilheiros, o Senhor é capaz de salvar todos os tipos de pessoas e reconciliá-los nele, porque ele é justo, correto. Ele não se inclina para nenhum dos lados, ele é representado por esta cana central no meio que sustenta todos os braços, mas observe, há uma facção de esquerda dentro da igreja. Por causa do caráter de algumas pessoas, por causa de sua personalidade, essa personalidade se reflete no jacinto. Falamos um pouco sobre a história do que os zelotes foram para entender o que Simão estava tramando, qual era sua ideologia, qual era seu caráter e como o Senhor conseguiu convencer Simão, o zelote. Jesus também curou a filha do centurião romano, libertou as viúvas, ajudou os pobres, disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, porque quem mata com a espada morre com a espada. E Simão Zelote finalmente entendeu Jesus, seguiu Jesus e serviu a Jesus. Características do jacinto. Outro que viajou tremendamente foi Simão, o Zelote, mas vamos verificar a história posterior de Simão, o Zelote, mais tarde. Agora vamos nos concentrar no jacinto, porque o jacinto tem características que nos mostram exatamente o que está representado em Simão, o Zelote. Então, o jacinto pertence ao grupo dos zircões. Alguns escrevem zircônia com C, outros com Z. Se você procurar e não encontrar com Z, procure com C. A fórmula do zircônio que é jacinto é silício, oxigênio, zircônio. Essa é a fórmula da zircônia. Às vezes tem alguns pequenos vestígios, 0,4%, um pequeno vestígio de hafnio, que é um material diferente da tabela periódica dos elementos, ou tório, até mesmo urânio, e, portanto, o jacinto é uma pedra radioativa. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do jacinto, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.